Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal trazendo a vitória, graças a Deus, do Corinthians no Antônio Ascioli, né? Em Goiânia, Atlético Goianiense 0, Corinthians 1 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, até amanhã às 4 da tarde pelo menos, o Corinthians é o líder do campeonato com 18 pontos. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Mineiro em São Paulo o jogo, né? E se um dos dois vencerem, pode passar de volta para a ponta da tabela. Mas por enquanto o Corinthians é o líder. E vamos falar um pouquinho de como foi esse jogo. Antes, né, me retratar e pedir desculpas aí por não ter feito o pré-jogo que eu falei que ia voltar no canal. Alarme falso. Inconstante como Robson Bambu, né? Mas a ideia é que volte, viu? Não deu pra fazer hoje, mas então a gente tem pós-jogo. É o que interessa, é a vitória do Coringão. Corinthians aí foi a campo com alguns desfalques, né? Já vamos falar aqui dos desfalques. Eu ia falar um pouquinho deles no pré-jogo, mas não deu pra falar. O Jô tá com trauma na perna e não viajou pra Goiânia. O William também tava com trauma no tornozelo daquele carrinho lá do rapaz do América, que até rasgou a meia do William. Também não foi pra Goiânia. O Fagner segue com uma entorse no tornozelo, fora do jogo. João Vitor também tá com uma entorse no tornozelo, fora do jogo. Raul Gustavo tava com Covid, também não foi para o jogo, né? Esses foram os desfalques do Corinthians aí para esta partida, além do Paulinho, né, que já tá fora da temporada, né, com a lesão dos ligamentos do joelho esquerdo, acho que é o esquerdo, ou o direito, enfim, não sei. É... Enfim, né, o Corinthians foi a campanha com o Cássio no gol, na lateral direita, Mantuan, dupla de zaga dos dois zagueiros disponíveis no elenco, Robson e Gil, na lateral esquerda, Fábio Santos. No meio-campo ali, o meio-campo com Duqueiroz, Juliano e Renato Augusto, figurando entre os titulares depois de um bom tempo, acho que desde a época do Lázaro, né? Os dois não jogavam juntos desde o início. Na ponta esquerda, o Piton, surpresa aí. Na ponta direita, o Adson e no comando do ataque, Roger Guedes, né, cara? O que acontece? Quando saiu a escalação, eu já fiquei preocupado. Falei, puta, né? Vai jogar com esse meio-campo ali com o Juliano e Renato Augusto. Vai dar um problema na marcação isso aí, cara. O Atlético Goianiense que venceu uma pedra no sapato. O Corinthians não venceu em 2021. Eu também não lembro de vitórias em 2020. Eu acho que também não venceu. Que foi um dos primeiros jogos, né? Na Neoquímica Arena, com o nome de Neoquímica Arena. Acho que foi 0-0, se não me engano. Empatou também lá. E em 21 a gente perdeu duas vezes em casa pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. E empatou fora de casa as duas. Foi eliminado na Copa do Brasil pelos caras, então o Goianiense vencendo uma pedra no sapato do Timão aí, né? Fazia uma cota que a gente não vencia os caras, né, cara? Enfim, mas acabou essa escrita aí, o Coringão venceu, deu jeito de vencer 1-0, né? Então eu tava preocupado com esse meio campo do Corinthians, hein, com o Renato e o Juliano, achei que não ia ter muita pegada, né? E até suspeitei de três zagueiros, né? O que na prática foi, na teoria não, e o VP nas últimas coletivas disse que não faria algo do tipo, né? Ele falou que ia concentrar no 4-3-3. Mas assim, nos jogos que ele utilizou três zagueiros ou nos jogos que ele utilizou o 4-3-3, ele nunca abdicou de fazer uma linha de 5 defensiva quando o Corinthians estava sem a bola, né, cara? E isso voltou a se repetir, transformando sim o Fábio Santos em um dos três zagueiros, né, cara? Então, foi um 4-3-3 onde o Fábio Santos também era lateral esquerdo barra zagueiro, né, cara? Foi importante ver isso também. Essa questão ficou muito bem clara hoje no jogo, da questão de que o VP reclamava, né? Às vezes o Corinthians não dá pra fazer e não dá para fazer e por isso que ele voltou atrás na escolha do 4-3-3 de ficar mudando muito durante o jogo. Então, as ideias é mudar menos vezes em relação aos atletas mais novos e inexperientes, né? Você pega ali caras como o Renato, o Fábio, o Juliano, né? São os caras que conseguem fazer jogar em estilo de jogo diferente, sem sentir muito, né? O VP tinha detectado que os meninos não estavam conseguindo fazer isso direito, né? Então, eu acho que foi uma transição um pouco mais suave aí que ele optou por essa partida, né? Enfim. Ficou um questionamento do Rafael Ramos, por que ele não foi pro jogo? Será que o VP acha que o Mantua é melhor que ele? Eu tenho a teoria, não vim da coletiva do VP, que deve ter saído já. Eu acho que pelo inquérito aberto aí do caso do Edenilson de racismo lá com o Rafael Ramos, né? Dos três aí nesse caso. Teve depoimento essa semana e tudo mais, defesa do Rafael Ramos, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol aí, né? E, enfim, parece que deu uma instância positiva em relação do caso para o Rafael Ramos, né?
Então eu acho que o VP pode utilizar a mesma desculpa, né? A mesma justificativa do motivo dele não ter jogado contra o São Paulo, quando foi um jogo depois da partida contra o Inter, né? Onde teve o caso, né? Então acho que pode ser algo do tipo. E mesma coisa agora, né? Como teve esse julgamento, talvez o Rafael não esteja com cabeça. Mas enfim, a gente vai precisar ver a coletiva depois pra analisar esses pontos, né, cara? Enfim, então jogou Mantuan ali, né? Cara, começo do jogo, cara, o Corinthians, os 5 primeiros minutos estava trocando bola ali, né? O Atlético Goianiense numa postura um pouco mais defensiva, mas o Corinthians não conseguiu penetrar nenhuma vez ali no campo do Atlético nesse período, né? E foi questão de tempo até o Atlético conseguir tomar tomar superioridade ali, né? Tomar controle do jogo, né? Jogando em casa, né? E o Corinthians com os velhos problemas, né, cara? O Corinthians toca muito lento, as jogadas demoram muito pra acontecer, tomadas de decisão, enfim, dá aquele sono, né? Você não consegue entender muito bem a proposta do time, né? O que tá acontecendo ali. E o Goianiense começou a crescer na partida, né, cara? Foi preocupante, né? Esse tipo de coisa. O Corinthians às vezes tentava fazer uma marcação alta que não funcionava. É uma marcação que, quando é batida em primeira instância, aquela marcação alta, o Corinthians é sempre pego com as calças na mão. Eu sei que é o ônus, né? Desse estilo de jogo, mas o Corinthians muitas vezes está nessa situação e é muito perigoso, né, cara? Fica nas cordas durante o jogo. O PVC durante a partida fez uma boa análise ali falando que das 11 bolas que o Corinthians roubou, 6 foram no campo de ataque ou algo assim, né? Sim, é um número alto, sim, o Corinthians teve chance de tentar fazer alguma coisa, né? Inclusive o gol sai de uma dessas roubadas, né? E outras boas oportunidades que tiveram depois, né? Mas ainda cara, se fica numa situação ali muito de corda bamba ali no jogo, né, cara? É muito complicado esse tipo de situação. E, enfim, o Atlético Goianiense conseguiu chegar ao seu gol. Numa jogada que começou pela direita, cruzou, passou por todo mundo. O Churin recebeu com muita liberdade pelo lado de direito, né, do Corinthians, né? Cruzou na área de novo, o Jorginho fez o gol de cabeça, mas foi constatado, segundo o VAR, que estava impedido e realmente estava gol impugnado da equipe do Atlético Goianiense, né, cara? E na sequência, o Corinthians, quase na sequência, o Corinthians conseguiu fazer o gol. Uma boa jogada do Corinthians, onde roubou a bola. Do Queiroz foi pra cima com muita personalidade, né, dos jogadores do Goianiense. Limpou 2 ou 3. Conseguiu achar o Piton fez o cruzamento perfeito na cabeça do Mantuan, lateral direito, que invadiu a área. Fez o gol de cabeça, 1 a 0 Corinthians, né? E aí, cara, nesse período do jogo, o Corinthians começou a jogar bem. Começou a fazer coisas que o Corinthians não estava fazendo durante o primeiro tempo todo, cara. Que eram toques mais rápidos, toques mais objetivos, dribles. O Wesley até falou isso na live, né? Inclusive, vão lá no Loucos do Bando lá. A gente fez uma live aí, o Wesley, falando sobre a partida contra o Goianiense, essa grande vitória aí. E o que o Wesley falou, cara, o Corinthians é um time quando entra pra fazer o gol e é outro time quando faz o gol. Mas assim, cara, mas Felipe, é muito mais fácil jogar com o placar na frente e tudo mais, mas cara, não é só isso. O Corinthians faz coisas que não faz quando tá no 0 a 0. Não sei se é falta de confiança, ainda não sei. É uma coisa que os repórteres não fazem essa pergunta, qualidade muito baixa nas perguntas pro VP, seria uma pergunta interessante. Eu não sei se é só confiança, não sei se é só espaço, não me parece, porque de repente o Adson começa a driblar mais, os caras começam a fazer toques rápidos e acertar os passes, onde o Corinthians geralmente erra, cara, e são passes de curto trajeto ali, são passes rápidos onde tem a marcação encostando, então assim, não é porque tá tudo aberto outro time. Então é muito estranho, cara. Teve até uma boa jogada onde o Adson conseguiu encontrar o Roger Guedes, que chutou uma bexiga, né, chutou muito mal, cara. E, enfim, foi uma boa chance que o Corinthians teve. E também teve algumas roubadas de bola onde o Corinthians sempre não consegue aproveitar, né? Outro também que foi importante ali, fechando com o Duqueiroz nas investidas do Goianiense, né? Depois que se acertou, foi o Juliano, que ficou ali mais meio que na linha do Duqueiroz, né? O Renato um pouco mais avançado. Fez boas interceptações, né? O camisa 11 do Corinthians, né, cara? Enfim, esse foi o primeiro tempo do Corinthians aí. Cruzamento na área ali do Atlético Goianiense, mas não teve muita coisa, assim, pra falar desse primeiro tempo do Corinthians e Goianiense, né? Onde saiu com o placar de 1 a 0 a favor do Coringão, né, cara? Enfim, no segundo tempo, cara, o Corinthians, pra ser bem sincero com vocês, desistiu do jogo, né, cara? Assim, tava confortável com o placar e as alterações que o VP foi fazendo durante o jogo foi mostrando o que ele queria, né, cara? E assim, eu acho que tem duas situações que foi muito um all-in do VP nesse jogo.
O fato dele ter entrado com o Mantuan, mesmo tendo dois laterais direitos disponíveis, João Pedro e Rafael Ramos. O João Pedro a gente não gosta muito dele, mas o Rafael Ramos até que tem sido um bom reserva do Fagner. Como eu disse, eu suspeito que pela questão do meio de semana ele não tenha jogado hoje, mas eu não posso comprovar. Então, assim, o ideal, o normal seria entrar com o Rafael Ramos na lateral direito e não apostar no Mantuan, que é muito criticado ali, né? Falando um pouquinho do Mantuan, que fez o gol e tudo mais, cara, eu acho o Corinthians ainda muito aberto ainda dos dois lados, né? Muito com as calças na mão, e tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, mesmo o Mantuan sendo fazendo um bico ali, né? Sendo improvisado, cara, não vejo tanta diferença de invasões, né? Dos dois lados, principalmente nesse primeiro tempo. Mas já do segundo, né? Falando disso, desse all-in do VP, ele colocou o Bruno Melo no lugar do Piton, que até sofreu uma pancada ali e saiu, e colocou o João Pedro no lugar do Adson, né? Então o que aconteceu? Ele colocou o Mantuan como ponta direita, deixou o João Pedro na lateral direita, né? Fechou com uma linha de 3 zagueiros, né? Robson, Gil e Fábio. Completou com o Bruno Melo na lateral esquerda. Deixou um pouco mais à frente o Juliano, Renato, do Queiroz, né? E um pouquinho mais à frente Roger Guedes e Mantuan. Depois ele fez mais uma alteração, colocou o Cantígio no lugar do Renato. E aí, na última alteração que me deu medo, cara. Porque ele meteu o Xavier no lugar do Guedes e o Felipe, centroavante da base, no lugar do Mantuan. Ou seja, os dois únicos atacantes que nós tínhamos de velocidade em campo eram o Guedes e o Mantuan. Quando ele fez essa substituição, cara, ele assinou um atestado ali. Ele meteu o all-in. Vou garantir esse 1-0, porque, cara, não tinha como o Corinthians fazer outro gol. Ele totalmente desistiu, fechou, fez um 5-4-1, fechou ali com o Juliano, Xavier, Cantígio e o próprio Duqueiroz ali, uma linha de 4 na frente da área, que já tinha uma linha de 5, do João Pedro ao Bruno Melo, né? João Pedro, Robson, Gil, Fábio, Bruno Melo, e deixou lá na frente isoladão o Felipe, né, cara? Então, assim, foi um all-in, tanto a lateral direita, onde chamou pra ele a responsabilidade de colocar o Mantuan, que não é lateral direito, e esse all-in de desistir. Deu certo, o Corinthians venceu. Na hora do jogo, cara, dor de cabeça ali, a gente sofrendo vários cruzamentos do Atlético Goianiense, nenhum muito perigoso, exceto um que passou pertinho, que o cara conseguiu ganhar numa cobrança de falta. O cara cabeceou dentro da pequena área já, mas passou ao lado da trave do Cássio. Muito similar àquela chance que teve contra o Bragantino, que pegou na trave, né? Foi um outro tipo de jogada, mas assim, foi a única chance do segundo tempo todo. Embora o Goianiense ficasse muito mais com a bola, e o Corinthians não agrediu nenhuma vez. Teve uma jogada lá com o Guedes, uma com o Bruno Melo, mas assim, muito pouco, né? Que o Corinthians produziu, né? Foi uma das raras chegadas, até o Juliano finalizou nessa jogada do Guedes pra fora, mas foi só isso, só. De resto, foi o Goianiense tentando rodar a bola, cruzamento na área, e eu vi o pessoal comentando, né, os comentaristas, que foi muito pobre do estilo do lado do Corinthians, né, fazer isso. Eu não acho, cara, eu acho que foi uma decisão que o VP chamou pra ele e deu certo. Eu acho que deu certo porque o Corinthians não foi alvejado uma vez só, ali que passou, mas conseguiu se proteger muito bem. Então, assim, ele meteu um all-in, colocou na responsa dele, se toma o gol, na minha concepção é culpa totalmente do VP, porque se retraiu muito. Mas como deu certo, cara, parabéns pro VP, garantiu o resultado do Corinthians, né, cara? E, cara, essa situação do Corinthians se proteger com 4 homens no meio campo de forma defensiva é também o que a gente comentou na live aí, o Wesley, né, cara? É o desbalanceamento da equipe do Corinthians, que não consegue ter um volante de contenção decente que consiga cobrir uma área grande ali no meio campo. Não, precisa de 3, às vezes até 4, como foi hoje, jogadores para fechar antes da linha dos zagueiros, do cinturão dos zagueiros ali. Então, assim, são vários problemas. E o VP tem tentado, cara. Então, assim, só para fechar aqui a lista de problemas do Corinthians, né? Primeiro, essa questão de precisa de muitos jogadores para se defender. E segundo, a postura do Corinthians antes de fazer o gol, cara. Não sei se é só confiança. Não sei se é só confiança. Não sei se é só espaço que abriu do nada. Não me parece. Então o Corinthians precisa treinar mais essas jogadas de velocidade ali, porque o Corinthians continua muito lento, cara. Mas falando do jogo em si, o Corinthians teve um planejamento que deu certo. O do Goianiense não. O VP ele fez uma leitura correta ali. As equipes do Brasileirão têm muita dificuldade em criar. Eu sempre achei que isso era um ponto negativo do Corinthians, quando o Corinthians tentava se expor demais nas partidas. Às vezes eu não achava muito necessário. Às vezes eu acho que precisa dessa abordagem para não cansar também.
Tem outro tipo de consistência ali. Muitas vezes é só você fechar a zaga ali, fechar o meio campo, ninguém ter erro individual, que já tá muito bom, você já garante não tomar gol. O Brasileirão sim é defasado, nivelado pra baixo, né? Então, enfim, coloca essa vitória na conta do VP aí, foi muito bem nesse 5-4-1, né, cara? O Corinthians precisa melhorar muito. Eu acho que assim, o que a gente precisa analisar é o primeiro tempo do Corinthians, cara. Até o gol do Corinthians. Ali tem muita coisa pra mexer, pra evoluir. Após o gol, as tomadas de decisão foram totalmente pelo resultado, então eu acho que foram circunstâncias do jogo. Mas assim, o seu trabalho, o trabalho do Corinthians que vem sendo feito pelo VP, o que a gente pode analisar é até o gol do Mantuan, cara. E ali, o que aconteceu? Por que que acontece certas jogadas apenas depois que faz o gol e por que que elas não acontecem antes? Não é só por espaço, posso te constatar que é isso, cara. Enfim, fiel, mas o mais importante, o Corinthians voltou a vencer depois de 5 empates. Voltou para a liderança do campeonato. Não é de forma final ainda, né? A gente vai ter que guardar os jogos de amanhã. Mas é sempre bom ver o Corinthians vencendo. O Corinthians agora volta a jogar na terça-feira contra o Cuiabá, direto na Pantanal, em Mato Grosso, né? Na terça-feira. Pelo Brasileirão também, né, cara? Esse mês aí tem jogos importantes, né? Como, por exemplo, contra o Boca Juniors. Tem as oitavas também da Copa do Brasil que não foi definido ainda pelo sorteio que o Corinthians vai pegar, mas vai ser pedreira também, só passou time grande. Então, vamos ver aí, né, cara? Se possível, dá uma passada no canal do Loucos do Bando ali. A gente fez uma live muito legal pós-jogo aí, Wesley, falando dessa vitória do Coringão. E é isso aí, pessoal. Segue o líder, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!